Evangelho de Jesus Cristo segundo a narrativa de Lucas, é o terceiro livro do Novo Testamento. E nesta noite nós vamos estudar o capítulo de número 2, do verso 25 ao verso 35. É a última das canções da Natividade, a canção de Simeão. O que você viveu ou gostaria de ter vivido neste Natal? Em uma conversa de família, Kael disse: pai, eu queria ver um anjo. E eu pensei comigo mesmo, ele prestou atenção à pregação. Quando, porém, eu perguntei por que ele queria ver um anjo, a resposta foi: Pedro Lucas me disse que o anjo tem poder para me transformar em um Power Rangers. Não era bem o que eu esperava, irmãos. De toda forma, me serviu para começar este sermão. Sim, pois todos nós desejamos viver algo de especial no Natal. E depois dele, todos nós estamos fazendo planos para viver coisas maravilhosas no ano que se aproxima. Então eu lhe pergunto, o que é que você está planejando? Ou o que você vislumbra para o ano de 2023? Qual seria a grande coisa do ano vindouro? Seja o que for, o que quero que saiba nesta noite é: Simeão, um senhor de Jerusalém, esperava ansiosamente por Cristo. E de tão feliz que ficou, como Maria, Zacarias e os anjos antes dele, ao ver Jesus, este homem explodiu em adoração ao Senhor. É o que eu quero fazer com vocês nesta noite, enquanto nós ouvimos o que entrou para a história como o Nunc Dimittis. Lucas 2, do verso 25 ao 35, vamos ler todo o texto. Na versão que nós usamos, a NVI, o texto inspirado registra assim: havia em Jerusalém um homem chamado Simeão, que era justo e piedoso, e que esperava a consolação de Israel. E o Espírito Santo estava sobre ele. Fora-lhe revelado pelo Espírito Santo que ele não morreria antes de ver o Cristo do Senhor. Movido pelo Espírito, ele foi ao templo. Quando os pais trouxeram o menino Jesus para lhe fazerem o que requeria o costume da lei, Simeão o tomou nos braços e louvou a Deus, dizendo: ó soberano, como prometeste, agora podes despedir em paz o teu servo, pois os meus olhos já viram a tua salvação, que preparaste à vista de todos os povos, luz para a revelação aos gentios e para a glória de Israel, teu povo. O pai e a mãe do menino estavam admirados com o que fora dito a respeito dele. E Simeão os abençoou e disse a Maria, mãe de Jesus: este menino está destinado a causar a queda e o soerguimento de muitos em Israel, e a ser um sinal de contradição, de modo que o pensamento de muitos corações será revelado. Quanto a você, uma espada atravessará a sua alma. Vamos orar mais uma vez, queridos. Senhor, nós nos aproximamos de tua voz e queremos humildemente reconhecer que sozinhos nós não podemos recebê-la como convém. Por isso nós te rogamos, ó Espírito, assista-nos nesta noite.
Que não seja a nossa interpretação, a nossa leitura, mas que seja a Tua voz falando na palavra. E que assim, Senhor, também sejamos interpretados por Ti. Que as nossas experiências, os nossos medos, as nossas ansiedades sejam lidos e tratados em Tua palavra. Nós estamos em total ou na total dependência de Ti, Espírito. E Te rogamos por isso, em nome de Jesus e por amor a Ele. Amém. Como sabemos, Jesus teve um nascimento humilde, porque não havia espaço para ele e sua família nas hospedarias de Belém. Ao nascer, ele foi colocado numa manjedoura entre os animais. De modo semelhante, embora o evento tenha contado com a presença dos anjos, o anúncio do nascimento de Jesus não foi feito aos líderes mais importantes de Jerusalém. Ele foi comunicado aos humildes pastores de Belém. O tema da humildade também está em nossa passagem. Por exemplo, na oferta que os pais de Jesus trouxeram ao templo no dia de sua dedicação. Pela oferta, todo mundo sabia, José e Maria eram humildes e pobres, 2 rolinhas. Não obstante, queridos, o texto que acabamos de ler nos conta que Simeão, um homem idoso e humilde, os notou naquele dia. E não apenas os viu, ele cantou a Deus pela salvação que estava ali em Jesus. É o que queremos fazer nesta noite, seja qual for a situação em que se encontra. Louvemos a Deus, pois no Natal Ele veio nos salvar em Cristo Jesus. A questão é como vamos cantar nesta noite e como esta passagem pode nos ajudar. Antes de considerar a música propriamente, vejamos primeiro a razão por trás dela, a razão da canção de Simeão. Outra vez, voltemos os olhos para o texto, verso de número 25. Havia em Jerusalém um homem chamado Simeão, que era justo e piedoso, e que esperava a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava sobre ele. Simeão, ao que tudo indica, não era um sacerdote do templo de Jerusalém, tampouco vinha de uma família nobre de Israel. Se fosse o caso, Lucas o teria dito. Ainda assim, queridos, ele foi muito importante e por isso tem o nome registrado nas páginas da Escritura Sagrada. Por quê? De acordo com Lucas, este homem era justo e piedoso. São qualidades, comenta João Calvino, que resumem as 2 tábuas da lei e, portanto, provam que estamos diante de um verdadeiro crente. Um homem justo nos relacionamentos com o próximo e um homem temente a Deus ou piedoso na adoração ao Senhor. Este homem também é importante, porque segundo o texto, ele esperava a consolação de Israel. Muitos israelitas tinham o título Cristo em seus lábios, cantavam, liam a palavra, falavam dele, mas não o esperavam com expectativa santa. Simeão era diferente. Ele nutria o desejo de ver a salvação.
Ele anelava por ela, orava por ela, esperava por ela. Por isso ele está aqui. Mais do que isso, irmãos, o texto nos diz que o Espírito Santo estava sobre ele. Sim, é claro que em um sentido o Espírito Santo está com todos os verdadeiros crentes para lhes dar a experiência da adoção divina. Mas não é o que Lucas quer nos comunicar quando nos diz que o Espírito estava sobre ele. Ao usar esta expressão, Lucas quer que entendamos que Simeão tinha o dom da profecia. E é por isso, mais do que qualquer outra coisa, que precisamos dar ouvidos ao que ele canta aqui, ou ao que Lucas registrou aqui. O Espírito estava sobre ele. E por isso, versos 26 e 27, fora-lhe revelado também pelo Espírito Santo, que ele não morreria antes de ver o Cristo do Senhor. Movido pelo Espírito, ele foi ao templo. Eis porque de forma especial o Espírito estava sobre ele, por revelação do Espírito. Um homem simples, um homem comum, ficou sabendo que Cristo, o ungido de Deus, Cristo, o prometido por todo o Antigo Testamento, estava chegando. E mais do que isso, por causa do Espírito, Simeão foi ao templo no momento exato em que os pais de Jesus se aproximavam. E o que é que eles vieram fazer no templo, irmãos? Verso de número 27, parte B, Lucas nos conta. Quando os pais trouxeram o menino Jesus para lhe fazerem o que requeria o costume da lei. É uma nota de louvor. José e Maria, como Simeão, não eram nobres, eram pobres e insignificantes aos olhos de muitos. De novo, ninguém os notaria no templo, pois só tinham 2 rolinhas para oferecer na adoração. Simeão os notou, e tome nota, Lucas os destacou como exemplos de piedade. Porque não aprendemos com estes servos humildes de Deus? A adoração que agrada a Deus, queridos, não tem tanto a ver com o que podemos ofertar do lado de fora. Tem muito mais relação com o que ofertamos do lado de dentro. José e Maria só tinham 2 rolinhas. Contudo, eles confiaram na palavra do Senhor e fizeram exatamente o que Deus esperava deles. Pensando nos crentes, nós podemos ser pessoas simples, podemos não ter muito para ofertar, mas o que temos, ofertamos de coração ao Senhor, crendo que Ele cuidará de cada uma das nossas necessidades, como igreja do Senhor, queridos. Que não nos entreguemos aos modismos contemporâneos, imaginando que com isso vamos crescer, que não cedamos às pressões culturais, imaginando que só assim nós seremos importantes, relevantes na sociedade. Não! Aprendamos com José e Maria, sejamos fiéis ao que prescreve a palavra de Deus. Deus não precisa de nós, não depende das nossas ideias brilhantes para abençoar a igreja e fazê-la crescer. Não, queridos.
Ele o faz por graça. E Ele usa os meios comuns da graça. Então oremos juntos, leiamos a palavra juntos, cantemos ao Senhor em comunidade, preguemos a palavra, ouçamos a palavra com fé, não na habilidade do pregador ou do ministro de louvor. Vamos fazer tudo isso com fé em Deus, que pode nos abençoar para a glória dEle. Bem, era como viviam José e Maria, e era como vivia o próprio Simeão, segundo lemos. Simeão era um homem justo e piedoso, o que significa que tinha uma vida equilibrada diante do Senhor. Nos parecemos com ele. Algumas pessoas são muito piedosas quando estão em um culto público, mas parecem se esquecer que são crentes no trato com os outros lá fora. Outras pessoas são conhecidas na sociedade por praticarem muitas boas obras na direção do próximo, mas pouco se importam com a adoração que Deus espera no culto público. Vamos olhar para Simeão e vamos buscar ter equilíbrio na adoração, pois ser apenas justo nos relacionamentos lá fora pode nos tornar pagãos na adoração ao Senhor. Pode nos transformar em pessoas que barganham com Deus, tendo por base as boas obras lá fora. Não, queridos. E se somos apenas bons adoradores aos domingos, seremos vistos lá fora como hipócritas, que cantam, que ouvem a Bíblia, mas que não vivem ou não levam a vida segundo a palavra. A verdade, porém, é esta: ninguém aqui está livre destes pecados, por mais triste que seja. Nós ainda sofremos muito com a influência do mundo, da carne e do próprio diabo que nos assedia. E é por isso que, mais do que qualquer outra coisa, nós precisamos esperar, como fazia Simeão, pela consolação de Israel. Eis aqui o Evangelho para Israel, ou para os crentes de hoje. Nós não somos aceitos por Deus porque praticamos muitas boas obras lá fora. Tampouco seremos aceitos por Deus porque nossa adoração aqui é perfeita ou irretocável. Não, queridos. Nós todos tropeçamos nestes e em muitos outros pecados. Se somos aceitos por Deus, o somos porque Cristo se ofereceu como oferta perfeita no nosso lugar. Então não importa o tamanho de sua oferta material, se você tem um cordeiro perfeito ou se você só tem 2 rolinhas, o mais importante é você tem a Cristo. Você depende de Cristo, você confia em Cristo, você se vale dos méritos, dos feitos e da pessoa dele. Diante de Deus, portanto, nenhum crente precisa andar ansioso ou com medo pensando: será que Ele vai me aceitar? Será que não vai me aceitar? Irmãos, nós somos aceitos não tendo por base a qualidade da nossa fé. Você é igual a mim, você oscila. Você tem bons
e maus dias. Nós todos somos aceitos, se estamos em Cristo, de uma vez por todas, em qualquer dia ou situação da vida. Louvado seja o Senhor por isso. Esta mesma mensagem, consequentemente, tem o poder de resolver muitas ansiedades do coração. Como assim, pastor? Em alguns momentos a vida pode parecer um verdadeiro paraíso na terra. Você pode ter tudo, mas não se sentir em paz com Deus. Em outros momentos ela vai se revelar um verdadeiro inferno. Você vai enfrentar dificuldades, tristezas, e muitas vezes sequer vai entendê-las. Seja como for, lembre-se do que esperava Simeão em Jerusalém: consolo de Deus. Seja qual for a situação, Cristo nos é suficiente e Ele pode nos consolar nesta noite, queridos. Se tem muito, celebre a vida diante de Deus. E jamais se esqueça que de tudo, Cristo é o melhor presente dele para você. Se está padecendo muito, tenha em mente que entre as muitas razões por trás do sofrimento, uma das melhores é: Deus quer lhe trazer para perto, a fim de que você experimente a suficiência de Cristo na hora do sofrimento. Se o sofrimento do mundo inteiro se abatesse sobre nós, ainda assim poderíamos ser as pessoas mais felizes do mundo. Sabiam disso? Por quê? Por causa de Cristo, nós somos amados por Deus. O que significa que Ele jamais nos abandonará. Então faça como Simeão. Olhe para Deus nesta noite com expectativa santa. Creia que Ele pode socorrê-lo e, mais do que isso, que Ele pode confortá-lo e consolá-lo, seja qual for a circunstância. Essa era a razão por trás da canção de Simeão. Mas o que foi que ele cantou mesmo? Vejamos agora o conteúdo da canção dele. Versos 28, 29 e 30. Simeão o tomou nos braços, ou seja, ele tomou Cristo nos braços, e louvou a Deus, dizendo: ó soberano, como prometeste, agora podes despedir em paz o teu servo, pois os meus olhos já viram a tua salvação. Ao mencionar mais cedo o trabalho do Espírito, de novo Lucas quer que recebamos este episódio como inspirado e liderado pelo Espírito. O Espírito Santo revelou e o Espírito Santo liderou Simeão a Cristo. E ao tomá-lo nos braços, Simeão explodiu em canção e se viu em paz. Paz até mesmo diante da possibilidade da morte iminente. Viram isso? Por quê? Porque carregar um bebê nos braços levaria alguém a explodir em música e a se sentir em paz. Bem, não se trata de qualquer bebê. Jesus não é mais um israelita que está sendo apresentado no templo de Jerusalém. Por revelação do Espírito, Simeão sabia. Jesus era a própria salvação enviada por Deus para a alegria de seu povo, que incluía o próprio Simeão.
Então é por isso que ele está em paz. Nada neste mundo lhe prende. Simeão não é presa de absolutamente nada nesta vida. Seus olhos viram a salvação. E por isso ele se deu por resolvido, satisfeito. Mas o que é a salvação? Nos termos da canção de Simeão, versos 31 e 32. Salvação que preparaste à vista de todos os povos, luz para a revelação aos gentios e para a glória de Israel, teu povo. Perceba, a salvação foi preparada por Deus. Não foi uma invenção humana. Não é produto da força ou da obra dos homens. De acordo com o que Simeão canta, pela inspiração do Espírito, a salvação foi planejada, preparada e estava sendo executada pelo próprio Deus. Segundo, a salvação é luz para os gentios ou estrangeiros e glória para Israel. Para os muitos povos que viviam na escuridão, porque estavam distantes da promessa da redenção, Jesus nasceu para ser luz. Luz que explica e luz que resolve. Em Cristo há como saber o caminho da verdadeira felicidade e da paz. Há como saber por que não somos felizes sozinhos, ou por que nos percebemos culpados por tantas coisas. Mas segundo Simeão, salvação também é glória para Israel, o povo que carregou a promessa da redenção por tantos anos. Jesus está nascendo para cumprir as promessas que Deus fez a Abraão, a Moisés, a Davi e a todos os profetas do Antigo Testamento. Então, há muito para celebrar de fato no nascimento de Jesus. Você o fez ontem? Você lembrou dele hoje? Você pensou no que Deus estava fazendo em Cristo por nós? Não cantou ainda como deveria? Não conseguiu meditar tanto quanto podia? Ainda há tempo. Por que devemos cantar ao nosso Deus neste Natal? Porque segundo Simeão canta, nossa salvação foi preparada pelo próprio Deus. Na prática significa duas coisas. Você nem pode obtê-la por esforço próprio, nem pode perdê-la por esforço alheio. Por mais que tivesse todo o ouro do mundo, você jamais seria capaz de comprar a salvação. Ela foi preparada e realizada por Deus. Não fosse o Senhor, eu e vocês ainda estaríamos na condição de condenados por causa dos nossos próprios pecados. Nós não estamos mais, pois Cristo nasceu, queridos, para cancelar a escrita de dívida que nos era contrária. E Ele o fez, pregando-a na cruz do Calvário. É por isso também que nada, nem ninguém neste mundo pode nos arrebatar das mãos de Deus. Você poderia perder a salvação? Depende, diria Russell Shedd. Se foi você quem operou a salvação que diz ter, tenha todo o medo do mundo.
Mas se foi Cristo, durma em paz. Ninguém pode arrebatá-lo das mãos dele. Disse o apóstolo Paulo que nada, nenhuma criatura neste universo poderá jamais nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Se estamos nele, estamos seguros para sempre, queridos. Porque devemos cantar ao nosso Deus neste Natal? Porque como Simeão cantou, em Cristo nós temos luz. Em Cristo nós recebemos luz. Antes dele estávamos em trevas. Éramos cegos. Éramos enganados por falsas religiões e andávamos, mesmo sem saber, sob a influência do príncipe deste mundo, o próprio diabo. Não mais. Pois se seguramos a Cristo nos braços pela fé, como fez Simeão, nós não estamos mais em trevas. Pois nossos olhos se abriram para a real condição que tínhamos de pecadores condenados. Mais do que isso, nossos corações foram iluminados para contemplar a glória de Deus na face de Cristo. Sim, sabemos qual é o nosso grande problema, mas também sabemos que em Cristo temos esperança. Ele é luz que resolve nossas trevas. Se foi o que aconteceu, como vivemos em resposta? Se a luz do Evangelho brilhou em nossos corações, queridos, ao menos vamos tentar ser pessoas da luz. Jesus não apenas se apresentou como a luz do mundo. No Sermão do Monte, ele disse dos crentes: vocês são a luz do mundo. Por isso, disse o Senhor, brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Aos Filipenses, Paulo escreveu: façam tudo sem queixas nem discussões, para que venham a tornar-se puros e irrepreensíveis, filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração corrompida e depravada, na qual vocês brilham como estrelas no universo. Você entendeu? Até que Cristo brilhe no coração dos incrédulos, eles não podem ver, espiritualmente falando, a Deus. Eles estão em trevas, não podem perceber a situação em que estão, nem podem chamar a Deus de Pai. Nós precisamos viver de tal modo a apontar para Deus, a falar de Deus, a sugerir a direção que nos levará ao Pai. Uma das maneiras mais fortes de fazê-lo é estar pronto para partir deste mundo a qualquer hora, como claramente estava Simeão. É claro que podemos desfrutar de todas as bênçãos que o Senhor nos dá na vida, irmãos. Não fazê-lo também é pecado. Contudo, fazê-lo de tal modo que Cristo seja diminuído, ou seja, amar tanto a terra que o céu pareça insosso, é pecado também. Como Simeão, nós precisamos saber viver e morrer bem. Temos de desfrutar de tudo sem jamais desprezar Cristo. E precisamos receber a morte não como se ela fosse o fim, mas como de fato ela é, a porta que nos conduz ao que Paulo disse ser incomparavelmente melhor: estar com Cristo
na glória celestial. Que assim vivamos e que assim morramos para o louvor da glória do nosso Deus. Nós ouvimos sobre a razão e sobre o conteúdo da canção de Simeão. Para terminar, ouçamos ainda sobre o resultado da canção deste servo de Deus. Verso 33. O pai e a mãe do menino estavam admirados com o que fora dito a respeito dele. Mais cedo, neste mesmo capítulo, Lucas nos contou que Maria refletiu e guardou as palavras dos pastores de Belém no coração. Se lembram disso? Aqui não é só Maria. Agora Lucas nos diz que José e Maria estavam admirados com o que Simeão cantava a respeito de Jesus. Mas eles não podiam ficar apenas admirados. O pai e a mãe de Jesus precisavam se preparar para o que estava por vir. Não podiam ser ingênuos. Não podiam romantizar a salvação. A salvação dos pecadores seria conquistada a duras penas e por meio de muito sofrimento. Por isso, liderado pelo espírito da profecia, Simeão os abençoou, verso 34, e disse a Maria, a mãe de Jesus: este menino está destinado a causar a queda e o soerguimento de muitos em Israel, e a ser um sinal de contradição. A primeira coisa que precisamos ver neste verso, segundo João Calvino, é: Jesus não nasceu para salvar todos, nem mesmo todos de Israel. Pasmem vocês. A segunda coisa, diz ele, as duas expressões queda e soerguimento precisam ser mantidas juntas o tempo todo. Por quê? Se Simeão tivesse dito apenas que Jesus nasceu para causar a queda, teríamos medo dele o tempo todo, fugiríamos de sua presença. E se ele nos tivesse dito que Jesus nasceu somente para causar o soerguimento de todos, duvidaríamos do valor e da necessidade da cruz. Seja como for, tenha em mente, Jesus não nasceu para salvar todos. E uma das provas está aqui. Simeão profetizou acerca dele: ele será sinal de contradição. Em outras versões nós temos: ele será alvo de contradição. Ou seja, porque naturalmente as pessoas são inimigas de Deus, muitas delas vão atirar contra Jesus. Como arqueiros que apontam na direção de um alvo, escreve Calvino, muitos se levantarão contra o Filho de Deus, e é aqui que se encontra a queda deles. Pois atirando para cima, as flechas tendem a voltar na mesma direção que subiram. Como se não bastasse, Simeão continua no verso de número 35, de modo que o pensamento de muitos corações será revelado, e quanto a você, Maria, uma espada vai lhe atravessar a alma. Se não estivessem alienados de Deus por causa de seus pecados,
as pessoas correriam para Jesus. E se não estivessem cegas, por causa do próprio diabo, como Paulo diz aos Coríntios, elas não ficariam indignadas diante de Jesus quando ele lhes apontasse seus pecados. Se humilhariam e o adorariam. Mas não é o que fazem. São orgulhosas e, por vezes, odeiam a Jesus e seus seguidores quando seus pecados são revelados. E o que acontece, irmãos, como consequência? Conflito. Quanto a você, Maria, prepare-se. Uma espada vai lhe atravessar a alma. Pense em Maria ao pé da cruz e me responda: alguma mãe está preparada para ver o filho sofrer e depois sepultá-lo? Ainda assim, Maria não é a única que vai sofrer, irmãos. Mais uma vez, Lucas está destacando-a como um modelo de piedade. Qualquer pessoa que tomar o estandarte do Salvador nas mãos, que se prepare, ela vai sofrer nesta vida. Qualquer crente aqui sabe disso. Pense nos conflitos externos que enfrentamos porque somos cristãos. Por causa da exclusividade do Evangelho, por vezes somos tidos como intolerantes. Por causa da ética do Evangelho, somos vistos como retrógrados. E porque amamos a Cristo mais do que tudo, por vezes nossos próprios familiares nos tratam por fanáticos. Não tem como escapar. Como colocou o Timothy Keller, a manjedoura do Natal também significa que, se viver com Jesus, não haverá espaço para você em muitas estalagens modernas. Por outro lado, todos nós também sabemos dos conflitos que vivemos no interior. Se o Evangelho resolve algumas guerras, eu tenho que dizer, ele também cria outras. Pense na luta para viver em santidade, para apagar o fogo do pecado no coração, para resistir aos impulsos carnais ou influências do mundo. Pense na luta que é olhar para tudo na vida pelo prisma divino. Pense na luta que é suportar o sofrimento sem murmurar, atravessar o sofrimento para a glória de Deus, e não como um egoísta que só pensa em si mesmo. É luta, irmãos. É a vida normal de um crente em um mundo caído, cercado por muitos inimigos. Então, como enfrentamos o sofrimento, ou como nos preparamos para ele? Como nos armamos para suportá-lo no dia mau? À luz desse texto, pense na sua eleição. Pois segundo Simeão, nem todos, nem mesmo de Israel, foram eleitos para a salvação. Muitos são e continuarão a ser inimigos de Deus por toda a eternidade. Você, porém, por graça, foi escolhido para a salvação.
não é por mérito, não somos melhores do que absolutamente ninguém, queridos, mas por pura graça de Deus, por obra do Espírito no nosso coração. Quando ouvimos o Evangelho um dia, Deus nos ergueu à posição e condição de filhos adotivos e herdeiros de seu reino. É muita coisa. É muita coisa que vai provocar reações das mais diversas. Ao se identificar com Cristo, você também está se preparando para sofrer com Ele. Se é o que está vivendo agora, lembre-se também que o sofrimento está previsto na palavra de Deus. Os pregadores da prosperidade, os falsos mestres da televisão, é claro, estão mentindo. E muitos crentes que vivem numa espécie de bolha estão fadados à decepção, porque inevitavelmente todo mundo toca o sofrimento na terra. Quando Simeão disse: uma espada vai lhe atravessar a alma, ele não estava falando apenas com Maria. Ele estava sob a inspiração do Senhor, liderança do Espírito. O Espírito está falando na palavra comigo e com você. Uma espada vai atravessar nossa alma. Seja porque estamos lidando com os efeitos da queda. Pense nas doenças, na morte dos nossos parentes, são efeitos da queda. Ninguém está livre deles aqui. Seja porque estamos colhendo os frutos dos nossos próprios pecados, as consequências dos nossos pecados. Seja porque estamos sofrendo com os pecados de terceiros, injustiças, desprezo, perseguição física, psicológica, seja o que for, irmãos. Tudo isso está previsto na palavra. Então não se afaste de Jesus porque o sofrimento apareceu. Corra para Ele. Se abrigue sob as asas do Altíssimo. E creia que em algum momento a tempestade do sofrimento vai passar. Até lá, entenda que Deus está trabalhando em tudo para promover a própria glória e para promover o nosso bem. Até lá, desfrute da paz que só os crentes verdadeiros têm, porque vivem em uma relação pactual com Deus. Deus prometeu, queridos, estar conosco, nos conduzir, nos proteger, nos liderar. Ele jamais vai nos abandonar. Se ainda precisa de ajuda neste Natal para lidar com algum sofrimento, lembre-se de Cristo e de como Ele mesmo conquistou a salvação. Vocês se recordam dos primeiros capítulos de Gênesis? Quando os nossos pais foram banidos da comunhão perfeita do jardim? O que é que protegia a presença de Deus? Ou melhor, o que é que protegia os pecadores da presença de Deus? Havia um anjo
e uma espada que se movia na entrada do jardim. E o propósito era não permitir que os pecadores se aproximassem, pois se aproximassem seriam fulminados. Nenhum homem podia entrar, pois nenhum homem seria capaz de suportar a espada da justiça de Deus. Por isso Jesus nasceu, irmãos, para nos libertar da condenação dos nossos próprios pecados e para nos levar outra vez à comunhão como o Pai Celestial. Jesus, Ele mesmo teve de enfrentar essa espada. Pois estava profetizado em Isaías, muito antes do Natal, o Salvador seria cortado da terra por causa das transgressões dos pecadores. Quando subiu ao maldito madeiro, era o que estava acontecendo. A espada da justiça de Deus, que deveria cair sobre nós por toda a eternidade, caiu de uma vez só sobre Cristo. O que merecíamos foi totalmente dado a Ele. E o que eu e vocês jamais poderíamos ter comprado, conquistado com a nossa própria religião, Ele nos conquistou e nos deu de graça. A espada atravessou Cristo, para que eu e vocês escapássemos dela. Tudo isso para lhe dizer: arme-se com a palavra de Deus para enfrentar o sofrimento. Não seja ingênuo, romântico. Não viva numa bolha. Você conhece inúmeras pessoas que supostamente abandonaram a fé porque não estavam prontas para o sofrimento. Simeão estava preparando Maria. E o Espírito pode estar preparando você. Aquele que tem ouvidos, disse o Senhor várias vezes nas cartas do Apocalipse, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Você vai ouvi-lo? Se tem ouvido, se vai ouvi-lo nesta noite, sua vida tem que em alguma medida ser parecida com a vida de Simeão. O que é que você tem planejado para 2023? O que mais está esperando que aconteça? Lembre-se, Simeão estava esperando Cristo. E ao vê-lo com os próprios olhos, ele ficou tão feliz e em paz, que disse: ó Deus, agora que cumpriste tua promessa, agora que eu vi tua salvação, podes me despedir. Estou realizado. Não foi algo assim que Paulo disse aos Filipenses, estando preso em Roma? Meu viver é Cristo e o meu morrer é lucro. Eu não sei o que escolher, disse Paulo no capítulo 1 dessa carta. Se ficar aqui, eu fico de bom grado para servir vocês. Mas sinceramente, estar com Cristo é incomparavelmente melhor. Não sei o que é que você tem planejado em termos de carreira, família, mas só esta resolução poderia mudar a sua vida
para sempre. Que em 2023 vivamos como estes homens e mulheres piedosos, que consigamos dizer com Paulo: meu viver é Cristo, e que cantemos com Simeão: pois os meus olhos já viram a tua salvação. Se o Senhor não fizer mais nada por mim, se o Brasil ficar muito pior de economia, se um governo XYZ for instaurado aqui, se eu for acometido de uma doença, se as portas se fecharem no mercado de trabalho, seja o que for, irmãos, se os seus olhos já viram a Cristo, se você de fato no coração contemplou a salvação, você já viu o que mais precisava e o que há de melhor nesta vida para se ver. Curve a sua cabeça, feche os seus olhos e ore ao Senhor a partir daquilo que você ouviu, comprometendo-se com Ele. Este é o último culto dominical que temos em 2022. Domingo que vem já será 2023. Então tire um tempo aí e ore ao Senhor, pensando no que está por vir.